pertinho dos outros. O calor humano ajuda você a crer. Obrigado. Isso é tremendo, hein? O pastor toma tudo suco e eu bebo água. Não tem problema, eu bebo água. Que hidrata. Eu tomei isso com café. Amém, queridos? Hoje vou terminar o culto 1 hora. E se eu entregar essa hora para o pastor, ele não preocupa. Bom, qual é o tema que nós estamos falando assim? Ah, Jesus, só um minuto, gente. Linda, meu pai. Linda! É a única. É a única. Linda! Bem, tá gravando? Vamos. Nós estamos falando que tema essa igreja? Organização. Quantas pessoas organizadas nós temos aqui? Levanta a mão. Quantas pessoas organizadas nós temos aqui nesta manhã? Levanta a mão. Quantos começaram a organização a partir de domingo? Então não estão no processo ainda. Não foram em prática a palavra. Não colocaram em prática a palavra. Gente, o pastor jogou o meu sofá fora. O nosso sofá tem um aqui e um perto da janela. O perto da janela fica batendo sol. Aí a parte de cima deu uma esgarçada, rasgou. Aí a minha filha número 2, que é a Milena, toda vez ia lá e dava mais uma esgarçada, dava mais uma ajudada. O pastor vai lá ficar de olho na Milena. Ela está aqui, ó. Oi? A Milena está aqui. Milena, fica aqui essa filha. Que a avó dela absorver a palavra. Aí deu lá, a partir de hoje está levantada. E aí ele falou, olha, a gente está no mês da organização. Eu falei, que tremendo. O que tem que está no mês da organização? Ele falou, vou jogar o sofá fora. Eu falei, mas você podia esperar o mês da fé? Porque jogaríamos esse fora, compraríamos outro pela fé. Ele não foi jogar agora, chamou o carroceiro. Eu não sei se o carroceiro jogou embora, jogou fora. Ele falou, eu vou ir para casa tomar café e depois eu vou lá jogar. Mas então, se sofá está um eco na minha sala, a mãe está tremendo. O sofá está igual a casa da Leonardo, esse sofá. As almofadas, as cadeiras, está demais, tem espaço lá para ele dormir no chão. Bom. Como assim? Acabou com a Leonardo agora? Porque a gente fala, Beni, vamos na sua casa, não tem mesa, não tem sofá, não é assim. Não é assim. Bom, eu vou te dar umas bases. E quando eu perguntei se tinha alguma pessoa organizada aqui, a Celinha fez assim. E se nós somos para o radical, nós falaríamos, uma pessoa que é organizada em uma coisa teria que ser em todas, certo? Quando nós estamos falando de organização, um mês de organização, a gente não está falando de guarda-roupa arrumado, ok? Não estamos falando de gaveta arrumada, somente, né? Senão às vezes não vai falar, a pastora disse que guarda-roupa tem que ser bagunçado. Porque a gente fala, você é uma pessoa organizada? Sim, eu sou uma pessoa muito organizada. Olha o meu guarda-roupa, do vermelho, do preto até o branco, né? Olha tudo dobradinho, bonitinho. Olha minhas Tupperware, tudo arrumado para você ver se é uma pessoa organizada pelas Tupperware. Por isso que eu falo que eu estou no processo, porque eu detesto Tupperware mesmo. Tupperware não é o mesmo. Por isso que minha mãe vai lá arrumar minhas Tupperware. Você vê pelas Tupperware, tudo bonitinho, não é? Tampa com pote, não é assim? Não é bonitinho? Não é bonito ver as coisas organizadas? Sim ou não? Fala para o seu irmão, igualzinho na sua casa. Que vai aparecer no Tupperware sem tampa, que a gente joga a tampa aqui, queimou e a Tupperware continua lá. Depois a Tupperware queima e a tampa está lá. Por quê? A Tupperware tem sentido guardar sem tampa. Mas a tampa sem Tupperware não tem sentido guardar. Ok? Nem para se abanar, para nada disso. Se está sem tampa, você põe um papel filme em cima, certo? Ok? Agora, para que nós vamos guardar a tampa
Fala para o seu irmão assim, você precisa ir no programa do Discovery, que se chama Acumuladores. Queridos, nós somos acumuladores. A gente começa a acumular coisa porque a gente não tem tempo de organizar. Não é verdade? E aí vai guardando. Aí a parte de cima está bonito, mas embaixo está estragado. Então quando a gente fala de organização, igual o pastor falou semana passada sobre Ezequias, que ele arrumou a sua casa. Quando nós estamos falando de organização, não estamos falando só de organização da casa, que a gente só pensa nisso, eu sou uma pessoa organizada, os meus papéis, sou tudo organizado. Não, nós estamos falando de cura de dentro para fora também. Porque não adianta nós estarmos organizados de cima para baixo ou do lado de fora organizado, o batom, o cabelo arrumado, e dentro tudo em desordem. Então abra sua Bíblia em Jó capítulo 37, por favor. Eu peguei um versículo do contexto todo, não sei em que contexto que Jó estava falando aqui, mas eu só vou pegar esse versículo, ok? Versículo 19. Jó fica antes de Salmos, é Jó. Jó, capítulo 37, versículo 19. Todos acharam? Diga amém, bem forte. Amém. Não foi forte não, diga amém bem forte. Amém. Diz assim: diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos. Cara, depois o seu aí, Kaique, minha tradução está diferente. Kaique, pastor, Rodrigo. Ou se não, pega a outra Bíblia que está lá dentro para mim, por favor. Está lá, na sala. Alguma tradução aí, porque eles vão demorar? Está escrito ordem. 37:19. Está escrito ordem. Está escrito? Na minha não está escrito ordem. Eita, Jó. Jó 37:19. Olha o que está escrito aqui: ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Escrito aí. Obrigado. Minha tradução está diferente. Jó 37:19. Então, existe um motivo de alguma coisa estar em desordem. Existe um motivo. E o motivo principal da base é por causa das trevas. E aquilo que está em trevas, está em pecado, é Satanás que está tomando conta. Então não tem como nós deixarmos alguma coisa em boa ordem, em bom estado de organização. Quando a gente está falando de ordem, nós estamos falando de organização. Por causa das trevas, por causa do pecado. Meu Deus! Então por causa do Adão também a gente está em desordem? Sim. Agora eu preciso dar umas bases para você, porque diz o dicionário, que eu gosto muito disso. Quando a gente fala de organizar, nós estamos falando de estabelecer as bases, aquilo que começa no princípio. Nós estamos falando de constituir definitivamente, ou formar alguma coisa. Sem organizar, não tem como formar. Sem organizar, não tem como constituir alguma coisa que seja definitiva. Não tem como estabelecer bases. Não posso andar, né? Eu estou aparecendo aqui? Aqui também? E aqui? Não? Aqui. E aqui? Tá bom. Pode. Então, quando a gente pega um tema e fala sobre organização, a gente pensa que é uma coisa muito supérflua, mas na verdade não é. Porque a gente pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Não tem como a gente formar e constituir algo sólido se não houver a organização.
se alguém não parar para decidir organizar alguma coisa. Ok? Já estou coisando, mas tudo bem. Agora vamos ver o que significa organização, que é simples. É o ato ou é colocar em prática o que é organizar. É isso que é organização. Colocar em prática o que é organizar. Agora olha o que significa organização também. Isso foi tremendo para mim, não sei se eu vou conseguir passar. Mas organização também significa organismo. Tá? Organismo. Organização também significa organismo. Quando alguém fala de organismo, o que você pensa? Eu tenho que conversar, meu organismo não está bom, meu Deus. Né? Meu organismo não está funcionando direito. Se o seu organismo não estivesse funcionando direito, você não teria nem acordado hoje. Depois nós vamos para a base, que é Gênesis. Mas olha que tremendo. Queridos, a gente não se atenta para isso. Mas agora, nesse exato momento, 25:11, todos os seus órgãos funcionam na sua normalidade. Organizado. O seu coração bate na batida que tem que bater, no compasso que tem que bater. Porque se ele diminui, é ruim. Se ele fica desritimado, é ruim também. Se seu organismo não funciona, se seu coração não bate, se o seu sangue não correr pelas veias certas agora, as coisas não estão funcionando direito. Para você ver como a gente tem motivo de adorar a Deus o resto da nossa vida. Queridos, todas as vezes que nós estamos em pé, preocupados com as nossas coisas, trabalhando, cuidando, brincando, pecando, Deus está sendo fiel conosco, porque todo o nosso organismo está funcionando. O seu pâncreas, o seu rim, o seu estômago, o seu esôfago, o seu intestino, o seu coração, sei lá qual os outros órgãos, o seu cérebro. Não tem gente que fala assim: eu preciso organizar os meus pensamentos. Entende? Também faz parte da organização. Por isso que eu estou falando, organização, sou organizado, meu guarda-roupa é organizado. Não estou falando do seu guarda-roupa, nem da sua prateleira de tabué. Quando a gente fala de organização, a gente fala em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos bater no mesmo compasso. No nosso caso, no que está escrito na palavra. E o que nós lemos foi o seguinte: não tem como ter uma boa ordem, uma coisa saudável, organizada, no ritmo, no mesmo lugar, um atrás do outro, bonitinho, por causa do pecado, por causa das trevas. Agora olha que tremendo. Organismo significa o conjunto de órgãos dos seres vivos. Você já sabia disso, que eu já te adiantei. Constituição do corpo humano. Então o seu corpo humano inteiro é o seu organismo. O organismo não é carne, o organismo, não. Tudo que diz respeito a você, aula de biologia, se a gente podia dar agora, tudo que diz respeito a você, daqui até a planta dos seus pés, é o seu organismo. E se nós falarmos que a igreja é o corpo de Cristo, então é um organismo. Tudo, todas as áreas. É um organismo. Olha o que significa organismo. Qualquer ser, sistema ou estrutura organizada. Qualquer ser, sistema ou estrutura organizada. Estrutura, a gente está falando de igreja. Ser, nós estamos falando de você. E sistema, nós estamos falando de qualquer área. No seu serviço, na sua família. Todas essas áreas precisam de organização. Se não tiver organizado, o organismo não funciona. Se o nosso rim tivesse do lado errado, não funcionaria. Se ele não tivesse ligado com veias, que é bombear pelo sangue, para levar a vida para lá, não funcionaria. Não adianta pegar um órgão da Márcia,
enfiar dentro de mim se não ligar as coisas no lugar correto. Quando nós estamos falando de transplante, é muito minucioso, tem que ligar as veias, depois tem que ver se vai funcionar, sim ou não? Vamos assistir National Geographic, né? A veia tem que correr por ali, aquele órgão precisa, eu vou falar embaixo, que tremendo, estou fervilhando. Aquele órgão vai chegar ao nível de maturidade que ele vai trabalhar sozinho. Mas se não houver organização para esse organismo trabalhar certo, não existe. Olha o que significa órgão: parte de um organismo autossuficiente e dotado de função vital específica. Isso é órgão. O órgão é uma coisa autossuficiente, ele funciona sozinho, precisa de outras coisas, ok? De sangue e tal. Mas ele é autossuficiente, dotado de uma função vital específica. Se nós não entendermos que o nosso Deus é organizado e qual o nosso papel no reino, não tem como nós termos uma função vital. O que é uma função vital? Trazer isso, vida. Uma função vital específica é trazer vida para uma coisa específica. Alguém precisou de um transplante de rim. Aquele órgão foi transplantado para aquele lugar. Qual é a função do rim? Quem sabe me dizer? Porque eu não sei. Filtrar o sangue. Então a pessoa não tem mais o rim. Se o sangue não é filtrado, vai com um monte de coisa, a pessoa... Não é isso? Então, qual é a função vital do órgão rim? Filtrar o sangue para trazer vida para o corpo inteiro. É específico. Às vezes nós precisamos de organização em todas as áreas. Às vezes nós precisamos de organização em um órgão vital. Se não está trazendo vida, está trazendo o que para mim? Porque está fora do lugar. O rim, no lugar do meu intestino, não tem valia nenhuma. Amém? Fora do lugar dela, onde Deus disse que ela deveria estar, não tem função nenhuma. Vai marcando que o negócio vai pegar mais tarde. Só está analisando, hein? Queridos, precisamos nos organizar e saber o que Deus tem para nós. Estou falando em todas as áreas, ok? Pode pensar em todas elas agora. Parou de pensar, agora presta atenção não. Fala, Jesus. Precisamos que as coisas estejam no lugar certo. E o que é estar no lugar certo? Segundo o que está escrito na palavra. Qual é o meu lugar? Está escrito na palavra. Qual é o lugar do meu casamento? Está escrito na palavra. Onde eu coloco em ordem os meus filhos? Está escrito na palavra. Onde eu coloco em ordem a minha vida financeira? Está escrito na palavra. Onde eu coloco em ordem a minha vida ministerial? Também está escrito na palavra. Onde eu coloco em ordem os meus sentimentos? Também está escrito na palavra. Se nós podemos dizer que o coração e o cérebro são os mais importantes, a Bíblia é a coisa vital da nossa vida. É aquilo que nos direciona a organizar o que está fora do lugar. Irmãos, mas a gente tem preguiça de ler a Bíblia. É um livro que tem palavras muito difíceis. Se nós formos contextualizar, nós precisamos organizar a nossa vida de devocional com Deus primeiro. Mas a gente quer organizar a nossa vida financeira primeiro, sim ou não? A gente quer organizar meu casamento. Ai, não aguenta aquele homem. Eu quero organizar meus filhos. Mas a gente esquece do vital. O vital é o que nos traz vida. E para termos vida em todos os órgãos, em todo o nosso organismo, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que dar prioridade para o vital. E o vital é a presença de Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. E através dessa presença eu desejo ler a palavra, eu desejo orar, eu desejo renunciar a minha vida em jejum. Eu tenho o meu devocional. Vida de santidade é organização no meu espírito. Aleluia. Bendito o teu
criou espírito, alma e corpo. Então precisa organizar o espírito primeiro. Meu guarda-roupa é arrumado, mas eu não chego no horário nos meus compromissos, então eu não sou uma pessoa organizada. Os meus papéis estão de A a YZWX, mas eu não tenho responsabilidade de organizar aquilo que meu patrão me deu como ordem. Então eu não sou uma pessoa organizada. Oh, Jesus! Eu sou uma pessoa que gosta de deixar o guarda-roupa bonito, mas organizado eu não sei se ainda sou. Não é assim que a gente fala? Ah, esse marido é muito desorganizado, deixa a toalha em cima da cama, o guarda-roupa é tudo bagunçado. Onde a gente foca na organização? Só nisso. Isso era de menos, irmão. Paga alguém que ele arruma o seu guarda-roupa. O personal start para dentro, para arrumar a sua casa toda. Fala assim, o Espírito Santo é o seu personal start, que vai arrumar tudo aí dentro. Amém. Falei que eu ia continuar igual quinta, boazinho, mas não. Gênesis capítulo 1. Só um minuto você fala. Mas você pode deixar no mundo, tá? Ó, quando a gente fala de caráter, de personalidade de alguém, por exemplo, essa linha fala assim, que o Edson gosta de feijão fresco, come feijão com tudo. O Edson vai mudar de comer feijão? Mesmo ela tendo intimidade, tendo relacionamento com ele, estando junto com ele, o que ela vai ter que fazer? Feijão todo. Por causa do relacionamento, por causa da intimidade. Se eu falo para você, Deus é um Deus organizado, significa que quanto mais eu tenho relacionamento e intimidade com o meu Deus, eu me torno uma pessoa Organizada. organizada. Agora, eu digo, professo, com a Bíblia debaixo do braço, que sirva a um Deus poderoso e organizado e tremendo, e a minha vida está Desorganizada. desorganizada. Isso, gosto de gente participar. Sai, amor! Como é que vai passar um negócio desse no YouTube? Fala pra mim. Gente, isso aqui é o Jesus. Gente, não tem como, não condiz com aquilo que você professa. Olha aí. Aquilo que a gente diz e crê, as nossas atitudes precisam condizer, né? Precisa. Não podemos servir a um Deus que está no... Irmãos, presta atenção. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem tudo organizado. Ah, mas por que o mundo está desse jeito? Por que essa guerra? Por que isso aqui? Isso é pecado, maldição da terra. Oi, quebrou. Pronto. Gente que peca. Juízo. Para que tenha avivamento. Mas Deus não perdeu seu controle, não. Deus não perdeu o controle da Dilma. Você pode entender isso ou não? Amém! Porque a gente fala, ai meu Deus, que vai ser do Brasil, isso é minha filha, minha família. Opa, Deus não perdeu o controle da Dilma. Olha o que sai da sua boca. Deus não perdeu o controle do PT. Deus pôs o PT lá. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Talvez não é vontade soberana, mas a permissiva quem pôs foi Ele. Ok? Vamos lá em Gênesis. Dá uma glória a Deus para ficar animado. Glória a Deus. Isso. Versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra.
2. E a terra era sem forma e vazia. Tem algumas traduções que falam caótica, tudo fora do lugar. Tem alguma tradução dessa aí? Não? Vocês não me ajudam também. Estava tudo fora do lugar. A gente fala isso na primeira semana de 7 semanas de libertação. Como é que um Deus que no princípio criou os céus e a terra, e no versículo 2 está tudo fora do lugar? Falei isso para as crianças semana passada, ensinei para elas ontem, domingo. Por que estava fora, tudo fora do lugar? Cadê o Rodrigo? Aonde? Fazendo o quê? Fala para ele vir para o culto. Ó, no versículo 1 e no versículo 2 tem bastante tempo. Para quem não sabe, nesse tempo foi quando Satanás foi expulso do céu. Lúcifer, o nome dele era Lúcifer. Ele foi expulso do céu. Aquilo que Deus criou no princípio, tudo organizado, Satanás foi expulso do céu e deixou tudo sem forma, vazio, desorganizado, caótico. Fala para o seu irmão, é isso que Satanás sabe fazer. É isso que Satanás sabe fazer. Deixar tudo caótico, fora do lugar. E aí a Bíblia diz: e havia trevas sobre a face do abismo. O que nós lemos lá em Jó? Não tem como ter, nos ensina, porque não temos como ter uma boa ordem por causa das trevas. O que é treva? Falta de entendimento, pecado. Só pode ser a presença do Satanás. A Bíblia diz que Deus é luz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira coisa, 3. Versículo 2. E disse Deus, haja. Primeira coisa para acontecer a organização, precisa de luz. O que é a luz? Entendimento, reconhecimento. Eu preciso reconhecer que tem alguma coisa fora do lugar. Fora isso, não tem organização. Precisa haver luz. Quando você vai fazer aquela faxina, você deixa tudo apagado, janela fechada. Não consegue, você faz. Abre a janela, vai vir poeira, vai atacar rinite, sim ou não? Abre a janela, acende a luz, põe uma música para dar uma animada, certo? Uma coisa que eu escrevi no final, vou falar agora. Para existir organização, precisa bagunçar. Entendeu? Entendeu? Vou explicar. Tem um monte de livro bagunçado na sua prateleira. Se você não tirar tudo e fazer aquela bagunça e organizar um por um, nunca vai ficar organizado. Sabe por quê? Porque senão você vai arrumar só os da frente e os do fundo tudo bagunçado. Quando você vai arrumar o guarda-roupa, o que você faz? Tira todas as roupas em cima da cama, sim ou não? Quando você vai passar a roupa, às vezes fica dobradinha, às vezes cai montando dobradinha, sim ou não? Você põe em cima da cama e vai passando uma por. A gente não tem paciência de colocar em organização uma coisa de cada vez. Deus, em organização, criou todas as coisas no mundo. Um dia Ele fez cada coisa. Não tem como fazer tudo de uma vez. Está desorganizado? Vai vir luz, vai vir reconhecimento. Então eu vou ter que reconhecer. Eu preciso de organização. Aí eu preciso de disposição para organizar. É onde Satanás vem. E você entender, você está entendendo agora. Luz, ó, palavra sobre você. Luz. Bíblia sobre você. Desde semana passada. Organização. Agora, quando você se dispõe a organizar, é onde Satanás vem. Ele vai tirar seu ânimo, vai tirar sua vontade, vai usar sua boca para falar, não vai dar certo, não vou conseguir organizar. Olha esse negócio para usar, Sim ou não? Não, só lá em casa.
diz que no segundo dia, no verso 6, para a gente adiantar, eu só tenho uma hora com ele. Já foi dito para mim, foi uma hora com ele. No verso 6 diz que ele fez o quê? Fez a separação entre os céus e as águas. Para ter organização tem que ter limpeza. Aquilo que está desorganizado está sujo. Sim ou não? Porque aquilo que ficou desorganizado ficou abandonado. Foi tirado o foco daquele lugar. Então ele ficou desorganizado, bagunçado. Ou eu me foquei tanto nele que eu fui tirando, pedindo, e depois ficou tudo bagunçado. É isso, agora ficou forte. Quando a gente se foca em organizar somente um lugar, as outras coisas ficam bagunçadas. Quando a gente se foca em organizar todas as coisas, se esquece de um lugar, porque fica desorganizado. Resumindo, desorganizar tudo. Pode ser uma coisa de cada vez, mas que precisa organizar, precisa organizar. Senão o organismo não funciona. No versículo 11 diz que ele cobriu a terra de vegetação. Quando você organiza, você vai frutificar. Sabe por quê? Porque você pode ensinar para outra pessoa o que é organização. Vai te dar satisfação quando você organiza alguma coisa. Não dá satisfação quando sua casa está arrumada? Tudo organizado, sim ou não? Sim. E outra coisa, quando você organiza um lugar, não fique com medo de que vai sair fora do lugar de novo, porque você precisa ter ordem e organizar de novo. Ah, eu já organizei isso aqui, vai ficar para sempre organizado? Sempre tem que dar uma olhadinha onde você organizou. Opa, saiu fora do lugar, eu ponho de novo. Ó, contínuo. Organismo funcionando, trabalho. Essa é a vida cristã, o trabalho. Versículo 14, e foi no quarto dia ele criou os luminares e o firmamento no céu. Os luminares no firmamento do céu. Separou dia e de noite. Irmãos, vamos falar de dia e de noite. Pense numa coisa, agora fala igual, que a gente é desorganizado com o nosso tempo. Pense numa coisa onde a gente é roubado no nosso tempo. A gente não sabe organizar o que é dia e o que é noite, mas a Bíblia diz que Deus fez separação. Fale para o seu irmão, noite, dormir, de dia, trabalhar. Desorganizado no tempo. Se nós entrarmos no serviço às 7, saímos às 7, o que nós fazemos nessas 12 horas? É só você colocar no papel o que você faz nessas 12 horas. Você não trabalha as 12 horas seguidas. Você fica no mínimo 1 hora e meia, 2 horas dentro do ônibus para chegar no serviço. O que você faz nessas 2 horas? Nada, dorme. Agora? Fica no salão. Agora? Eu vou aprender com a gente. Agora? Mas seria 2 horas? Inútil. Inútil. Sim ou não? 2 horas inútil, porque vai ficar lá no busão ou no metrô. Né? Balançando. E ela morrendo de sono, acordou super cedo e ia ficar lá. Mas já é dia. É hora de trabalhar. Se não está no serviço aí, o que eu vou fazer? Como ela diz, vai ler a Bíblia, vai buscar Deus, vai ter devocional, vai buscar o vital. Ô, glória! Geralmente não fazemos uma hora de almoço, a gente come, o resto fica gastando tempo batendo papo. Sim ou não? Isso é verdade. Sim. E se a gente separar mais meia hora para Deus? Eles a Bíblia mais. É, porque elas vão às 5 horas da tarde, na hora da janta. Mas elas, como ela disse, elas estão se organizando. Estão se organizando. Quando a gente chega em casa, não é o meu caso agora.
Mas o sofá olha para nós e fala: vem. O Espírito da noiva diz: vem. Fala sério. Você está só um pó da rabiola, meu irmão. É normal, você trabalhou o dia inteiro. Não importa se você ficou sentado o dia inteiro. Tem gente que acha que fica sentado o dia inteiro e não trabalhou. Tem gente que acha que quem ficou em pé o dia inteiro não trabalhou. Tem gente que acha que trabalho é só pegar o concreto e bum, bum, bum. Mas começa a perceber quando o tempo a gente perde sem fazer nada. Junta os minutos, junta as meia horas. Meia horas? Meia horas. Senão vai ficar meias horas. Junta as meia horas para ver quanto no dia nós perdemos. E quando a gente vem para Deus, Deus, não tive tempo. Não tive tempo, não tive tempo. Aí quando chega em casa, aquele desespero, aquele horroroso, tem que fazer comida, tem que dar armário, tem que arrumar, aquele desespero, aí torna aquela ansiedade. Porque a gente não sabe organizar o tempo. A Bíblia diz que Deus fez separação do dia e da noite. Por isso que tem sol e lua. Ah, mas quem trabalha de noite? É outra coisa, não? Ninguém trabalha de noite, de madrugada. Estão entendendo? Está doendo? Não sabia. Versículo 20. Foi no quinto dia. Ele encheu as águas de seres vivos, peixinhos. Olha que tremendo, nadando na sua liberdade. Organização traz liberdade, sabe por quê? Porque você não vai ser roubado perdendo tempo organizando tudo de uma vez. Ah, não vai dar para mim sair com os meus amigos hoje. Não vai dar para eu ir para a igreja porque eu tenho que lavar roupa. Um exemplo aqui, de quinta e domingo. Eu não vou vir na quinta ou no domingo, eu tenho que lavar roupa. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado, madrugada. Por que sempre nós temos a tendência de deixar as coisas de Deus para organizar aquilo que a gente deixou bagunçado a semana toda? Dá um sorriso, que eu sei que está feliz. Ó, domingo é dia do Senhor. Festinha não é de domingo, a não ser depois do culto. Na Milena, dia 29, eu vou convidar. Eu vou faltar no culto para ir festinha? Ah, minha família vai ficar chateada. A gente conversa nessa assim. Eu vou faltar no culto para ter que lavar roupa? Já ouvi várias vezes aqui, irmão. Você não viu que eu tive que lavar roupa? Eu vi que no resto da semana não tive tempo. Eu me lembro. Não tive tempo. Não tive tempo. Não tive tempo. Verso 24, foi o sexto dia. Sexto dia ele criou o homem e os seres vivos, cada um de acordo com a sua espécie, diz a Bíblia. Verso 24. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Cada um com sua espécie. O povo ficou fazendo mutação, os transgênicos, mas Deus criou tudo certinho, bonitinho. E fala para o seu irmão, Ele criou você. E sabe qual foi a ordem que Ele deu para você? Foi. Verso 26. Eu vou falar para a gente entender. Eu fiz o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. Então, se eu sirvo um Deus organizado, a minha essência é organizada. Está dentro de nós, irmão. Ai, não consigo. Ai, não vai dar. Está lá dentro. Deus criou você assim. Pode, irmão. Você está dormindo, estou vendo. Eu fiz você, Márcio.
Eu fiz você, Patrícia, a minha imagem e conforme a minha semelhança. E a minha ordem é: domine. Está escrito aí? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem, raças no chão. Verso 28. E Deus o abençoou, mas lhe disse: seja fértil. Primeiro domine, depois seja fértil. O que é alguém fértil? Que não retém a semente, que não desperdiça a semente. Isso é alguém fértil. Alguém que quer gerar vida. Terceiro, multiplique-se, encha e subjuguem a terra. Irmãos, a autoridade está sobre nós. Não está sobre Satanás que desorganizou a nossa vida, está sobre nós. E a ordem de Deus para nós é: domine. Vamos contextualizar: organize. Mais uma vez, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. O que Deus está falando aqui para Adão? Adão, eu estou deixando tudo disponível para você. Eu estou te dando os vegetais para alimento, eu estou te dando os grandes animais da terra, eu estou te dando. Deus está falando para nós nesta manhã: eu estou te dando a oportunidade, a estratégia para você fazer o que tem que fazer. Mas quem tem que fazer? Eu e você. Está tudo disponível. A Bíblia está disponível, Jesus está disponível, o sangue está disponível, a cura está disponível, o perdão de pecados está disponível, a graça está disponível, a misericórdia está disponível, prosperidade está disponível, a unção do Espírito Santo está disponível. Está tudo disponível. A gente precisa arrumar tempo para buscar, para atrair o espiritual. O pastor disse hoje de manhã, que Deus falou para ele, foi? Nós precisamos ser mais espiritual. Porque se tudo isso aqui que eu estou falando, por mais que a organização seja dentro da nossa casa, é só espiritualmente que a gente obtém, para que depois se concretize. O que aconteceu com esse homem tremendo aqui? E no sétimo, que eu não falei, no sétimo dia, o que Deus fez? No sétimo dia, o que foi que Deus fez? Isso, vou levar vocês para a salinha das crianças. Eu ensinei isso para elas sabem. Ele descansou. Fala para o seu irmão: você não é uma máquina, você é um organismo que precisa descansar. Precisa descansar. Senão o organismo não funciona direito. Senão sobrecarrega os órgãos vitais. Precisa descansar. Em todos os contextos, descansa no Senhor. Em outro contexto, você precisa descansar. Você trabalha 24 horas por dia, porque até domingo você está pensando que está trabalhando. Amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Fala para o seu irmão: relaxa. Não é relaxa de relaxado, é relaxa de ter paz, ok? Ah, pastor, mas eu comecei a relaxar. Precisa descansar. No mínimo 8 horas por dia. Dormir. Não é deitar 3 horas, dormir. 8 horas por noite, aliás, ao invés de dia. 8 horas por noite.
Ah, eu não consigo. Fala para o seu irmão, se vira. Não está escrito na Bíblia, mas os médicos dizem que tem que ser no mínimo de 6 a 8 horas, certo? Vou diminuir para você, que tem muita pessoa. De 6 a 8 horas por noite. Dormida, bem dormida. Guarda os problemas na gaveta, as contas na gaveta. Guarda na gaveta, bem organizado. Para no outro dia você fazer o que tem que ter prioridade, ok? Mas tem que dormir. Ou gente não dorme nada, ou gente dorme demais. Nunca é equilibrado. Estou com sono o dia inteiro. Todo o meu organismo tem sono. Eu tenho sono toda hora. Gente, alguém com sono não funciona. Fala sério. Não funciona, não absorve, não produz, não realiza no 100% alguém com sono. Sim ou não? Dor de cabeça, aquele peso nas costas, aquele negócio. Ó, se a gente fosse colocar no papel, quantas pescadas a gente dá por dia, a gente está perdendo tempo. Sim ou não? Você pensa que a pescada não é nada? Irmão, às vezes é 5 minutos que você pescou. Sim ou não? Olha lá, o Rodrigo está falando assim. Você está lá no metrô, em qualquer outro lugar, no serviço, aí você... Quando você faz assim, já foi 5. E a gente nem percebeu. Às vezes a gente dorme assim, né? 5 minutos eu dormi, não, já foi 5 horas. 5 horas, eu achei que só pesquei. Não dá para a gente terminar, senão a gente vai falar de Gênesis todo. Mas depois Deus cria a mulher, depois do 7º dia de Internacional das Mulheres, parabéns às mulheres. Disseram que o pastor vai pagar almoço para todo mundo hoje, você se condiz. Todo mundo mulheres. Pedi para ele lá e fazer na aula almoço. Não, a Mariana é o doce. A Bilu que faz essa. Todo mundo para casa da Bilu. Boa ideia. Ela é especialista em coisas rápidas. Ó, Última hora. depois que Deus criou a mulher, e Deus abriu uma exceção, ela não estava sozinha. Não estava no cronograma, olha que levante. Já estava dentro de Deus, mas no cronograma de 7 dias não estava, porque ela foi criada depois. Ele já sabia que ele abençoou os 2 antes. Você não leu lá? Olha lá. No verso 27 diz assim: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Já abençoou eles antes. Mas ela foi criada depois que ele descansou. Porque ele estava, como diz o pastor Cláudio Duarte lá, pensando muito bem nos detalhes. Por isso que Deus descansou para criar a mulher. Você podia não Deus, mas nem você não fica animada, né? Ai, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sangue. Ai, meu Deus. Aí o que aconteceu? Estava tudo organizado, Adão e Eva, belezinha. Falei para as crianças, né? As meninas quase morreram de vergonha, eu falei para elas que eles viviam pelados, né? Pelado. Por quê? O pecado já está na mente. A gente já nasce em pecado, diz a Bíblia. E pecado me concebeu a minha mãe. Quem te fala para os nossos filhos de 7, 9 anos na salinha que Adão e Eva viviam pelados, não pode ficar pelado sem roupa. Pecado. Aí eu mostrei uma folha para tampar só o peitinho, né? Eles fizeram de folha, eles eram terríveis, mas Deus fez de pele, fez bonito. O que aconteceu? Estava tudo organizado e bonito. Presta atenção nisso, revelação para você. Estava tudo organizado, tudo dentro do lugar, tudo bonitinho. Eu estou olhando para seu nome. Estava tudo bonitinho. O que aconteceu? Veio a treva. Veio a serpente. Por isso que a gente precisa estar, vigiando todo dia. Todo dia. Tem uma área da sua vida que está organizada? Vigia e ora. Também. Porque a gente tem um costume, ela essa semana, fortaleza sobre fortaleza, de ficar orando só pela nossa necessidade, naquilo que está desorganizado. E esquece de cobrir de oração que já está organizado. E aí o que acontece? Vem a serpente. O Satanás do capeta.
E começou, você já sabe, ludibriar Eva, tal, a história toda, você assistiu o desenho. O que aconteceu com a Eva? Decidiu desorganizar. Eva decidiu desorganizar tudo. Que aí é no capítulo 3, tá bom? Você vai ler na sua casa. Desorganizou Adão já não sabia de nada. E aí Deus tirou eles do jardim, do lugar da organização. Quando você sai do jardim, que é a presença de Deus, vai desorganizar. O tema música, eu quero estar no teu jardim. O jardim é a presença de Deus, irmão. A gente precisa ir lá no jardim, ouvir de Deus, porque se a gente estiver fora do jardim, vai ficar tudo desorganizado. É. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, para nós terminarmos. Aqui no capítulo todo, Deus está colocando as coisas em ordem lá na igreja. Mas no último versículo ele diz assim: mas tudo, fala para o seu irmão, tudo é tudo. É tudo. Ok? Tudo é 100%, tudo é total, totalizando, tudo é tudo. Mas tudo deve ser feito com decência, fala de caráter, e ordem. A Bíblia diz tudo. Quando a gente está falando de decência, o que está escrito lá na tradução? Decentemente. Estamos falando de caráter. Mas a Bíblia também está dizendo que nós precisamos fazer tudo com ordem, tudo organizado. Deus é organizado. Por isso que eu disse que para organizar precisa, vai haver, para organizar exige tempo, exige disposição, exige desapego. Vou parar aqui. Por que para organizar exige desapego? Foi o que eu disse na Tupperware. Tampa sem Tupperware não precisa ficar guardada, tem que ser jogada fora. Roupa furada tem que ser jogada fora. A não ser que seja num lugar com uma costuradinha e ver. Acontece lá uma descosturada aqui na costura. Acontece. Às vezes a gente compra descosturada. Mas eu sou apegado. Eu ouvi alguém dizer ontem que conhece alguém que tem roupa guardada desde a adolescência. A pessoa já é casada. Ou roupa que comprou e não coube, está lá até o cabinelo. Irmão, você pensa, você não vai caber no lugar. Ou você vai ficar tão magro que não vai caber bem, vai ficar folgado, ou vai ficar gordo e não vai caber. Você vê a roupa. Que não fica enchendo seu guarda-roupa. Com cheio de roupa, não cabe nenhuma. A Bíblia diz que é recíproco. Quando você semeia, você come, irmão. Agora, se você quer aquele monte de roupa lá guardada, pastor, que não cabe mais aquelas calças, semeia. Mas aí a nossa mãe, vou ficar sem. Vamos organizar a nossa vida espiritual para ter fé, que Deus vai dar. Para organizar precisa de desafio. E jogar fora o que não presta. Irmãos, quanta coisa a gente guarda que não presta. Meu Deus, vai ter uma limpeza, hein? A gente vai na festinha, aí dá um palitinho, um negocinho. Daí a gente põe na caixa bonitinho. Por um tempo ele fica bonitinho, mas chega um tempo que está empoeirado, engordurado.
Mas é bonitinho da festa, tá 10 anos lá, joga fora, não. Não estou falando fotinho, tá bom? Porque eu sou radical com esse espírito de jogar fora. Então, vamos dar um que diz. Nossa, por favor, tem coisa que não presta. Não presta. Joga. Tem coisa dentro de nós que não presta. Joga fora. Para organizar aqui dentro, tem que jogar fora. Tem que orar, tem que pedir perdão, tem que liberar, tem que restaurar, tem que jogar fora para organizar. Mulher, tem um monte aqui, é muito desorganizada nas emoções, nos sentimentos, né? Vai subindo o negócio aqui, eu não aguento. Sim ou não? Ou é extremamente retraída e não fala nada, e fica remoendo no canto, morrendo a língua, ou é extremamente desequilibrada, briga com todo mundo. Eu estou mais desse também. Estou mais desse também. Desequilibrada, briga com todo mundo, é brava. Nunca no equilíbrio. Por quê? Um monte de coisa que a gente vai juntando. Vai ficar lá. Ou vai juntando para explodir lá. O que não presta tem que jogar fora. Mas nem glória a Deus, aleluia. O santo, Deus está falando comigo, não sai nada hoje, né? Chega. Glória a Deus. Disso eu tenho convicção, Deus está falando. Não sei como está entrando, já me perdoa, vocês que são mais calminhos, é assim que funciona. Vai dar tudo certo no final. Se não gostou, fala no final comigo, eu não entendi essa parte, não gostei, não vai embora triste, tá bom? Mas não tem um monte de gente desorganizada, tem que ouvir. E é o mês todo vai ser assim. O mês todo a gente vai falar com a gente que a gente precisa se organizar. Fala pro seu irmão, mas não adianta ouvir isso. Ele não põe em prática. Tem que pôr em prática. Você escreveu aí, põe em prática. Começa com as calcinhas furadas, mano. Joga fora. Começa com as orgas furadas, porque só vai que é bom. Começa. Gente, olha que demônio, eu sou uma pastora de Deus. Fui tomar uma injeção. Eu não tenho problema, tá, gente? Tem algo lá, tem de pé. Fui tomar uma injeção. Tá? Eu estava de vestidinho curtinho. Eu estava pensando, eu tenho que tomar uma injeção, não tem que levantar o vestido, mas tudo bem. Estou bem recatado essas coisas. Fiz assim e falei, acho que eu estou acho que eu vou aquela coisinha furadinha. Aí, né? Levantei, era uma moça, graças a Deus que era uma moça. Me deu a injeção. Achei que estava tudo resolvido. A Letícia chegou lá de fora e falou, mãe, eu achei que só tinha um. Mãe, tinha 3 furos na sua calcinha. Eu comprei. Gente, que vergonha, acabou comigo. Mas a gente vai deixando. E aí a gente tem que passar vergonha. Às vezes, para tomar vergonha. Eu não sei se eu já não. Hoje mesmo. Eu vou procurar para ver isso. Vou ver se eu passar vergonha. Olha, gente, esse negócio de desorganização é uma coisa terrível. E não, blusa branca que está amarela embaixo, joga fora. Blusa preta que está aquela plasta embaixo, joga fora. Ou aprende a usar o desodorante, pode ser. É certo. Não é verdade? Mas aqui está bonito. Aqui está bonito. Aqui está bonito. Aqui também está bonito. E aqui também. Quando vai adorar, não dá, irmão. Suado não, porque eu não posso fazer nada, porque eu sou suado. Mas não dá. A blusa amarela aqui, ó. Por quê? Porque ela é antiga, porque a gente sola muito, passa muito desodorante, né? Porque
para fazer pano de chão. Pano de chão é pano de chão. Roupa é roupa. Ah, não, essa blusa, se eu cortar aqui, dá um pano de chão. É bom para colocar calça jeans aberta na porta assim, que sai o sapato, que sai a sujeira do sapato. Sabe? Corta a calça jeans para fazer pano de chão, irmão. E outra coisa, você vai organizar a sua casa, não dá para não presta para os outros. Joga fora. Ah, eu vou fazer uma limpa na minha casa, ô glória, vou organizar, e dá as coisas que não prestam. Viu, Pedro? Tem que organizar a sua casa. Irmãos, se nós fôssemos ficar aqui, nós íamos ficar a manhã inteira aqui falando onde ninguém precisa organizar. Sutiã esgarçado, que perde o araminho e fica só fechado com um. Assim, ó, fica assim. Fecha só o de cima e aqui aberto. Porque o outro já foi. Todo mundo vermelho. Meia sem elástico também pode jogar fora, viu? Jesus é a limpeza total. Não, eu estou falando do cotidiano. Pode trazer. E as coisas vencidas no armário? As comidas vencidas no armário? Pastora, pode trazer a sua roupa para fazer. Ó, vai comprando coisa que tem gente que é compulsivo. Vai comprando coisa e põe no armário. E os do fundo? No fundo. Vai usando pra frente. E os do fundo? No fundo. Quando vai ver, sem validade. Irmão, dinheiro seu que você podia ter dado uma oferta. Glória a Deus. Ter frutificado na sua vida. É isso aí. Dinheiro seu você podia ter comprado sutiã novo. Mas você foi comprando comi. Venceu, jogou no lixo. Ah, dá uma só um pedacinho que tem um canudo aí. Falei para ele arrumar o guarda-roupa dele, porque não é a mãe dele que tem roupa. E as coisas que estragam na nossa geladeira? Fala para o seu irmão assim, compra o suficiente para você comer. Quando acabar, compra de novo. Eu falo com o pastor, eu gosto de coisa de feira, mas eu não gosto de ir na feira. Porque às vezes, hoje não mais, né? Porque hoje é tudo caro. Mas você vai lá, 3 pés de alface por R$2, R$2,50, que dava R$3 aqui na feira. Para mim, é muita coisa 3 pés de alface. Porque eu não vou comer alface todo dia. Amanhã eu vou comer pepino, cenoura. A não ser que eu decida, a semana toda eu vou comer a alface. Se eles estragar, não fica de boa, compra os 3 pés de alface. Mas a gente compra os 3 pés, não semeia para ninguém também. Não comprei muito, vou dar para minha sogra, vou dar para a vizinha, tem um monte de filho. Não, a gente não semeia, não come e joga no dinheiro, que a gente fala que não tem. Tá pegando, né? Melhor a gente parar aqui, fiquem bem.